Quantos queriam estar aqui no lugar dele? Todo mundo corre, né? Então vamos fazer o seguinte: ora junto comigo pela vida dele, ora pela casa dele, ora pelo comércio do pastor, e ora para Deus usar ele poderosamente aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quando teu irmão para cá, ora junto comigo. Pai amado, Deus querido, Senhor da glória, bendito Deus é o Senhor, Deus, essa casa de oração, Pai. Deus, Deus, é o culto da família, meu Pai. E o teu filho, Pai, ficou incumbido pelo Senhor, Deus, de trazer a tua palavra, Pai. Talvez os olhos do homem, Deus, seria uma senhora pregando aquilo, Pai. Mas no teu coração era o teu filho, meu Pai. Prova disso, Deus, está aqui no altar, Deus, dizendo, Pai, eis-me aqui, Senhor. Envia a mim, meu Pai. Usa a mim, meu Senhor. E eu sei, Deus, que tuas mãos, Deus, não está encolhida, Pai, para que não possa abençoar ele com a palavra, meu Pai. Meu teu ouvido, Deus, não está gravado, Deus, para ter ouvido a oração do teu filho mais cedo, meu Pai. Pois, Deus, eu clamo ao Senhor, meu Pai. Usa o teu filho poderosamente nesse lugar, meu Pai. Falar conosco, Pai. Deus, traz a palavra, Deus, ao nosso coração. O que tu queres falar conosco nos corações, Pai? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor que ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, amém. Glória a Deus, todos estão bem? Louvado seja Deus. Mais uma noite de culto na presença do Senhor. Se pudesse, eu poderia ir para cá. Eu fui tão abençoado hoje a apresentação, mas foi incumbido de trazer a palavra do Senhor. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Até aqui tem ajudado o Senhor. Até porque Deus tem ajudado você, né? Até que Deus tem me ajudado. Louvado seja Deus. Quando a pastora Mari falou assim, questão do valor, né? Você só vê isso aqueles que são transformados e lavados com o sangue de Jesus. Você perdeu o valor em um local público, né? E chegar no público e perguntar quem achou o valor, né? E imediatamente alguém levantar a mão e disse eu achei. Então Jesus está nessa casa, Jesus está nesse lugar, Jesus está na vida da irmã também. Em nome de Jesus, está na vida dela, né? Porque o Senhor trabalha do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, né? Deus vê o coração de cada um, né? A honestidade, o temor do coração, e Deus está na casa, meu irmão. Em nome de Jesus, é por isso que o Senhor fala, quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá estar no lugar santo do Senhor? Aí você diz, fala que aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor. Né? Esse entrará na casa do Senhor, entrará no reino dos céus, porque o Senhor ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Quando o Senhor fala que é verdadeiros adoradores, é porque quando a gente adora ao Senhor com verdade, meu irmão, Deus ele se encarrega de fazer todas as coisas em nossas vidas. Quando nós somos sinceros, pastor Felipe, é o Senhor, Deus ele rasga os céus, Deus ele nos abençoa de forma tão maravilhosa, de forma tão poderosa. Você pode ter um centavo na mão, você pode ter R$2 na mão e dizer, Senhor, eu só tenho esse pouquinho aqui de farinha, eu só tenho só esse bocado de azeite, Senhor, mas eu vou entregar nas tuas mãos. Quando nós somos sinceros diante do Senhor e dizer, Senhor, eu só tenho isso, mas esse é o meu melhor que eu vou te dar. E quando Deus ele vê a sinceridade no nosso coração, meu irmão, aí os céus ele se alegra, aí Deus ele nos abençoa, ele multiplica aquilo que está em nossas mãos, porque ele viu a sinceridade do nosso coração. Louvado seja Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 2. Josué 2. Quem está nos visitando aqui nessa noite? Você pode levantar as mãos. O irmão ali está visitando, a moça, a irmã também, né? O filho do pastor Edinaldo, Ismael, também está nos visitando. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam sempre bem-vindos à casa do Senhor. O que a igreja vai dizer? 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre com a gente. Se você não tiver pastor, fique conosco, né? Se você não tiver pastor, fique conosco, em nome de Jesus, né? Eu vi até um comentário de um pastor falando assim que
Antigamente ele falava que quando as pessoas se convertiam na igreja, e era muito longe da casa dele, a própria igreja que se convertia, ele falava assim: procure uma igreja mais perto da sua casa. Hoje em dia ele fala que procure uma igreja e pregue a Bíblia, e pregue a palavra do Senhor. Isso é algo muito forte que mexeu no meu coração, porque existem várias denominações e eu acredito que nós estamos congregando e temos a certeza do nosso coração que prega a palavra, que prega a verdade, que prega Cristo o centro, cristocêntrica. A palavra ela tem que ser cristocêntrica em nossas vidas, né? Porque quando nós pregamos a Cristo, porque Paulo ele pregava a Cristo e as demais coisas eram acrescentadas. E quando nós pregamos a Cristo, a nossa família é abençoada, a nossa família é salva, a nossa família é próspera, não só em materiais e bens financeiros, mas é próspera na alegria, ela é próspera na saúde, ela é próspera dentro de casa. Então, quando nós pregamos a Cristo, meu irmão, Cristo ele se encarrega de fazer todas as coisas em nossas vidas. E aqui no capítulo de Josué, capítulo 2, diz assim, vamos ler, no capítulo 2 até o versículo 1 até o 24, e diz assim: e Josué, filho de Nun, enviou Sintim 2 espiões secretamente, lhe dizendo: andai e reconhecei a terra e a Jericó. Os homens foram e entraram na casa de uma mulher prostituta que se chamava Raabe, e dormiram ali. Então foi dada a notícia ao rei de Jericó, e lhe disseram: eis que uns homens dos filhos de Israel vieram aqui esta noite para espiar a terra. E o rei de Jericó mandou que descesse a Raabe, tira para fora os homens que vieram a ti, e entraram em tua casa, porque vieram para espiar toda a terra. Mas a mulher tinha tomado os 2 homens e os tinha escondido, e disse: é verdade que os homens vieram para mim, mas eu não sabia de onde eram. E ao fechar a porta, sendo já escuro, esses homens se foram, e não se para onde se foram. Ide já após eles, pois os alcançareis. Todavia ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre os caules de linho que tinha posto sobre aquele eirado. E aqueles homens se foram após eles pelo caminho do Jordão até os vales, e a porta foi fechada depois que eles saíram. Mas antes que eles deitaram, ela subiu a eles no eirado e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque o pavor de vós tem caído sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos por causa de vós. Porque ouvimos que o Senhor fez secar as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E o que tem feito aos 2 reis dos amorreus, que estavam ao lado de lá, do Jordão, e Sion, e ao Og, os quais destruíste. E ouvindo isto, deprimiu o nosso coração. E nem ficou mais espírito de ânimo em algum por causa de vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vos rogo, pois agora, jurai-me pelo Senhor, assim como tenho usado de misericórdia convosco, assim fareis vós com a casa de meu pai, da qual me dareis um sinal seguro. E que salvareis a vida de meu pai e minha mãe e de meus irmãos e irmãs, e a todo o que deis o que livrareis as vossas vidas da morte. E eles então lhe responderam: daremos a nossa vida por vós até a morte, se não denunciado esse assunto, e quando o Senhor vos tiver dado esta terra, nós usaremos contigo de misericórdia e verdade. Então eles fez descer sobre a corda pela janela, porque a sua casa estava sobre o muro, e ela vivia sobre o muro. Ele disse: ide para o monte, para que os procurem e não vos encontrem, e estejam escondidos lá 3 dias, até que vos persigam, tenham voltado, e depois seguirei pelo vosso caminho. E eles lhe disseram: nós seremos desobrigados deste juramento que nos fez jurar. E eis que quando nós entrarmos na terra
tu atarás este cordão de escarlata à janela, pela qual não desprendeste, e ajuntarás em tua casa teu pai, tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai. Qualquer que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e não se culpa. Mas qualquer que estiver na tua casa contigo, o seu sangue será sobre a vossa cabeça, e a mão de alguém te tocar. E se tu denunciares esse negócio, nós seremos desobrigados este juramento. E ela respondeu: seja assim conforme haveis falado. E logo os despediu, e se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. E caminhando ele, chegando ao monte, estiveram ali por 3 dias, até que os perseguiram, voltaram, e os que os perseguiram e buscaram por todo o caminho, mas não os acharam. E retornaram aqueles 2 homens, e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram todas as coisas que tinham acontecido. E disse a Josué: o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, pois todos os moradores daquela terra estão atemorizados diante de nós. Diga assim comigo: Senhor, me abençoe com a tua palavra, sem a qual não sei viver. Irmãos, diante desse cenário, nós conhecemos a história, nós conhecemos quem foi Moisés, nós conhecemos quem foi Josué. Josué é um homem guerreiro, Josué é um homem que ele iria conquistar a terra prometida, né? E depois iriam dividir as suas terras de Canaã para cada tribo. E nós conhecemos a história de Jericó. Jericó era uma cidade murada, Jericó era uma cidade que era sitiada, e para receber a promessa tinha que passar por Jericó. E pior ainda, tinha que passar pelas muralhas de Jericó, porque era uma cidade, ela era rodeada de muros fortificadas. E Deus manda Josué ir, porque Deus ia entregar a cidade nas mãos do povo de Israel, no comando de Josué. Porém, Josué não manda mais como Moisés mandou 12 espiões. Josué é inteligente, é um cabra de guerra, é um cabra que aprendeu com Moisés, aprendeu com os erros da vida, e agora ele só manda 12 espias. Porque antes Moisés tinha mandado 12, mas só 2 trouxe boas notícias. Então, na mente de Josué, depois assim que ele falou: não vou mandar as 12 tribos, agora vou mandar somente 2 espiãs, para que eles venham trazer boas notícias, porque o Senhor já tinha entregado já nas mãos, e a promessa iria ser cumprida através da vida de Josué. E quando o Senhor manda Josué, e Josué envia os seus espiões 2, e os espiões eles vão à terra de Jericó conhecer a terra, porque para um combate, para se vencer um combate, nós precisamos conhecer o inimigo. E eles foram entrar naquela cidade, mas só que o rei daquela cidade, ele soube que tinha pessoas infiltradas contra eles para tomar a terra. Até então ele não sabia quem era. E eles procuram esses homens. E esses homens, tentando se esconder, né? Eles entram em uma casa. Eles entram em um eirado, em uma casa de uma prostituta. Possa ser que seja um prostíbulo, um local onde homens iam. E naquele tempo era comum naquela cidade as mulheres venderem seus corpos, né, para ganhar o sustento da sua família, né? E você vê que Raabe, essa mulher, ela tinha seus pais, ela tinha os seus irmãos, suas irmãs. E então o rei procura por todos os lugares e percebe que aqueles homens entraram naquela casa. E diante disso, Raabe, ela disse que eles entraram, mas foram embora imediatamente. Ela oculta aqueles homens. Ela diz para que aqueles homens não fossem pegos. Mas por que Raabe ela fez isso? Porque Raabe, ela sabia quem era o Deus de Israel. Ela sabia que quando o povo de Israel passava para tomar as terras, para não tomar as terras, porque Israel não tomou terra, porque era de direito de Israel, era a promessa do Senhor.
foi Deus que colocou no coração, né, do povo, porque Abraão já tinha recebido essas promessas lá em Canaã. A promessa que Abraão recebeu é que Abraão seria abençoado, receberia sua terra em Canaã, seus filhos serão herdeiros. Mas até então Israel perdeu essa herança, Israel virou escravo. E agora, depois de 40 anos, Israel quer tomar a sua terra, quer receber a sua terra de volta. E como é que recebe, irmãos, uma terra de volta? Como é que recebe uma terra de volta com várias muralhas, vários obstáculos? Porque Israel precisava passar. E entendendo que Raabe, ela entende que Deus era Deus no céu e era também Deus na terra. Raabe já tinha visto que Deus era com Israel, e quando passou pelo Mar Vermelho, o Senhor era com Israel, e todas as nações que passaram através de Israel foram conhecidas através do nome do Senhor. Então Raabe já conhecia o Deus de Israel. Por que Raabe escondeu esses homens? Porque ele acreditava no Deus de Israel. Ela era uma mulher estrangeira, ela tinha suas culturas dentro do seu país, dentro da sua cidade, Jericó. Jericó era uma cidade sitiada, Jericó era uma cidade idólatra, Jericó era uma cidade que adorava vários deuses, era uma cidade que adorava deuses da Babilônia, deus da Será, da Síria, vários deuses. Então ela poderia adorar esses deuses, mas Raabe, ela escolheu adorar ao Senhor. Raabe, ela escolheu esconder aqueles espiões. A Bíblia vai dizer que Raabe, lá nos Heróis da Fé, em Hebreus 11, e diz que Raabe, pela fé, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, e acolhido em paz os espiãs. Raabe, pela fé. Às vezes a gente pensa, irmãos, que fé é a conquista, que nós conquistamos algo. Fé é aquilo que nós conquistamos a casa, que nós conquistamos o carro, que nós conquistamos uma família bem-sucedida, também é fé. Mas Raabe, ela entendia que fé era seguir o que o Senhor estava mandando fazer. Fé era viver a palavra do Senhor. Então Raabe, ela entendia. Raabe, ela via que Deus era com o povo de Israel, então Raabe, ela escolheu. Raabe, ela escolheu o livramento do Senhor. E quando aqueles homens eles vão embora, Raabe, ela diz para aqueles homens que ela queria uma promessa, que ela não perecia, que ela não iria perecer. E qual seria o sinal para que ela não perecesse? Porque toda aquela terra seria destruída, ninguém ficaria de pé. Imagine você ter essa oportunidade, meu irmão, de entrar na promessa de Deus, de entrar e receber o maná do céu, e receber a glória do Senhor, mesmo você não sendo digno, mesmo você sendo estrangeiro, e você com aquela oportunidade em suas mãos. Então Raabe, ela teve essa oportunidade. Todos foram mortos, mas Raabe, ela estava acreditando na promessa do Senhor, que ela não seria morta, que ela não seria morta com seus pais e com seus irmãos. E qual seria o sinal, irmãos? Seria o sinal de uma fita vermelha, seria o sinal de uma corda vermelha, escarlata, como o texto está dizendo. E quando Israel tomasse aquela terra, ela não iria ser morta por causa daquele significado. Que aquela mulher não iria perecer, porque existia ali um sinal. E o sinal vermelho, ele representa o sangue de Jesus. Ele representa o sangue de Jesus na vida de Raabe. Ele representava o sangue de Jesus em frente daquelas portas, em frente daquelas janelas. E quando Israel vai tomar a terra,
onde que a casa de Raabe estava construída? Onde? A casa de Israel estava construída em cima dos muros. E os muros, quando os homens, os sacerdotes, tocaram a trombeta e o povo de Israel gritaram, que foi que caiu? As muralhas de Jericó. E porque Raabe e a sua casa que estavam em cima dos muros não foram arruinadas? Porque aquela casa não foi destruída? Porque existia, meu irmão, uma promessa na vida de Raabe. Existia uma promessa que ela não seria destruída. Deus, ele prometeu a Raabe que aquela casa não seria destruída pelo voto que ela fez na casa do Senhor. Quando nós votamos, irmãos, quando você vota, Deus ele recebe o seu voto, mas cumpra o voto que o Senhor mandou você fazer, ou você votou ao Senhor. Então o texto vai dizer que Raabe ela esperava, e o texto diz que aquele manto vermelho ficou muito tempo naquelas muralhas, porque você vê que quando os espiões votaram, houve várias coisas em Israel. Houve a Páscoa, Israel passou pelo Jordão, e lá estava o sinal sobre as muralhas. Na casa de Raabe, o sangue estava lá escarlata e vermelho. E depois que eles tocam as trombetas, os muros são arruinados, são destruídos, a cidade foi sitiada, a cidade foi tomada, mas existia uma promessa: Raabe não vai perecer, nem a sua casa e nem a sua família. E nessa noite Deus está nos dizendo que a nossa casa não vai perecer, que a nossa família não vai perecer, porque está acima de uma rocha, e essa rocha maior é Cristo Jesus. Essa rocha maior é Cristo em nossas vidas, meu irmão. Se nós estamos em cima desta rocha, não fique, meu irmão, em cima do muro. Não fique cocheando em teus pensamentos, não fique olhando para o outro lado, para o lado direito ou o lado esquerdo, não fique em cima do muro, mas fique em cima da rocha, que a rocha é Cristo Jesus. Meu irmão, porque quando nós estamos em cima do muro, às vezes nós ficamos em dúvida, às vezes nós duvidamos, às vezes ficamos em cima do muro, se pulamos para o local certo, ou se temos a condição de sair do muro e para outro local. Mas não fique em cima do muro, porque a casa de Raabe era em cima do muro, era em cima das muralhas, porque aquelas muralhas eram muralhas enormes. Vamos supor que as muralhas eram dessa grossura, dessa igreja aqui, passavam-se carros, eram construídas casas, e diante daquele local Raabe construía sua casa, e as janelas eram para o lado de fora. Então aqueles homens teve acesso, saíram por fora, e depois eles levaram a boa notícia a Josué. Mas, meu irmão, quando Deus ele tem uma promessa na nossa vida, quando Deus ele tem uma promessa na sua família, quando Deus tem uma promessa na sua casa, quais são as promessas que Deus tem para a nossa casa? Que às vezes nós nos esmorecemos, nós cansamos. Aí você fala: eu estou cansado de orar por fulano e tal. Meu Deus, parece que essa pessoa não vai mudar, parece que essa pessoa, quanto mais eu oro, parece que cada vez aquela pessoa fica ruim, a pessoa fica, meu Deus, eu não consigo entender, Senhor, só o teu Espírito Santo consegue entender essa pessoa. Quero te dizer, meu irmão, que é o Espírito Santo de Deus que vai convencer ela do pecado, da justiça e do arrependimento. É Deus, irmãos. É Deus que vai convencer, é o Espírito Santo que vai convencer. Nós devemos fazer só a nossa parte é orar ao Senhor, a nossa parte é orar ao Senhor, é buscar a Deus, porque Deus ele vai dar o livramento, Deus ele vai entrar em ação mesmo em nossas vidas, irmão. Não é conversa não, quando nós oramos, quando nós colocamos nosso joelho no chão,
e nós clamamos ao Senhor, Deus ele envia o socorro dele. Deus ele envia o socorro para a minha casa, para a sua vida. E quando nós oramos, Deus está trabalhando, Deus está levando o alimento, Deus está dando a promoção àquela pessoa que precisa. Deus está prosperando o casamento, Deus está prosperando a família. Meu amado, mas existe um princípio. E esse princípio, principalmente dentro da nossa casa, principalmente dentro da nossa família, esse princípio se chama obediência. Obediência à palavra do Senhor. Reverência ao Senhor. Precisamos obedecer ao Senhor. Precisamos respeitar o Espírito Santo de Deus. Respeitar de que forma? Dentro da nossa casa. Precisamos respeitar o Senhor dentro da nossa casa, através dos nossos filhos, através dos nossos pais, da nossa esposa, do seu esposo. Precisamos respeitar o Senhor. E como é que está o ambiente em nossa casa? Como é que está o ambiente dentro do seu lar, dentro da sua casa? Existe um altar do Senhor naquele lugar? Existe um altar do Espírito Santo aqui naquela casa, irmãos? Porque eu sempre, quando a gente vai em alguns comércios, sempre a gente vê um altar. Você já percebeu isso? Quando você vai em um comércio, aí você às vezes chega, e principalmente o altar fica perto do local financeiro, perto do caixa, pastor Leto. Quando a gente vai lá pagar, a gente olha para cima, tem um altar ali de deuses estranhos, porque eles entendem que é o altar que eles precisam, eles entendem o Deus que eles adoram. Mas nós, irmãos, que adoramos o Deus vivo, nós que adoramos o Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, mais real, o Deus que dá livramento nas nossas vidas, como está o altar do Senhor dentro da nossa casa? Como está o altar do Senhor? Onde é que tem o altar na nossa casa? Onde está o altar do Senhor no nosso lar? É no nosso quarto. Porque Jesus disse, quando orarem ao Senhor, entra no teu aposento, dobra o teu joelho, fecha a porta, e Deus te ouvirá em secreto. Como é que está o altar do Senhor em nossa casa? Será que nós nos preocupamos, em colocar o alimento em nossa casa? Será que nos preocupamos somente com outros horários? Como é que está o nosso tempo de relacionamento com Deus dentro do nosso lar? Como é que estão nossas orações diante do Senhor? Orações. Será que quando nós vamos dormir, só damos resto para o Senhor? Será que só damos resto para Deus? Será que eu passo 2 horas assistindo alguma coisa na minha casa e quando eu vou dormir eu só vou dar resto para o Senhor? Só dobro o meu joelho por falta de consciência e vou dar só resto para Deus? Deus não merece resto, irmão. Deus merece a primícia dele. Deus merece muito mais em nossas vidas, porque foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos levantou, foi Ele que nos deu veste nova, foi Ele que nos purificou com a sua água, com o seu sangue, foi Ele que nos deu uma vida regenerada através do Espírito Santo, foi Ele que nos transformou, foi Ele que nos deu novas, nós somos agora nova criatura em Cristo Jesus. Mas nós devemos buscar a face do Senhor. E quando essa mulher ela é resgatada, vamos lá para frente um pouquinho, Josué, capítulo 6, verso 18. E diz assim, bem do lado aí, verso 18. Porém vos guardeis do anátema, no qual não toqueis, nem tomeis alguma coisa do anátema, para que não façais maldito o acampamento de Israel e os perturbem. Então o povo deu grito e os sacerdotes tocaram as trombetas. E aconteceu que quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado e o muro caiu abaixo. O povo subiu logo à cidade, cada um em frente de si, e a tomaram. Aqui no versículo 18, o Senhor avisa a Josué para que Josué
avisasse ao seu povo que não tomasse as maldições de Jericó, porque que retirasse somente o ouro, a prata, os vasos de ferro para a casa do Senhor, porque era a primícia de Deus, mas as demais coisas deveriam ser todas destruídas. Então, lá na frente, vai dizer que Israel agora conquista Jericó e agora está para vir mais outra guerra. Ai, você pode dizer ai, já está dizendo tudo, ai. E quando eles vão atacar, eles falam, envia 2.000 ou 3.000 homens, porque a cidade é pequena, vários espiões, volta novamente dando uma boa notícia a Josué, e Josué manda esses homens, porque eles já garantiam, já tinha a garantia que estava tudo lindo, eles iam passar por Ai, de um olho só, ou com os 2 olhos fechados, porque era fácil demais. Irmãos, e quando a gente faz muita confiança com o nosso próprio braço, com a nossa própria perspectiva ou a nossa própria inteligência, o tombo é grande. E quando eles voltam feridos, o povo de Ai dá um pau lá no povo de Israel, e agora Josué ele vai chorar com os anciões. Josué vai saber por que, Senhor, esses homens voltaram derrotados e 36 mortos, feridos. E agora Josué ele rasga suas vestes, Josué ele joga terra sobre a sua cabeça e se humilha diante do Senhor até a tarde, juntamente com os anciões, e vai consultar o Senhor. E Deus chega para Josué e fala: Josué, há anátema dentro do arraial. O mandamento era para que ninguém pegasse nada. Imagine, irmãos, toda a terra sendo destruída, pastores, de Jericó, e um bocado de roupa bonita, de vestes bonitas, prata e ouro, aqueles ouros, aqueles colar bonitão. Imagine, irmãos, você ali não podendo pegar, porque era mandamento. Era mandamento. Então, o Senhor avisa a Josué que existia nada dentro da casa do povo de Israel. Existia uma maldição dentro de Israel, porque Israel não estava conquistando uma cidade pequena, porque as pessoas, irmãos, não estão conquistando algo nas suas vidas, porque as pessoas não estão indo para frente, porque a casa não está indo para frente, porque o casamento não está indo para frente, irmãos, porque os filhos não estão indo para frente, não estão passando de ano, porque às vezes perguntando: Senhor, nunca muda dentro da minha casa, sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas situações. Senhor, parece que eu estou dando volta, eu nunca chego no local determinado que é para chegar. Meu Deus, onde estão as promessas do Senhor na minha casa e que nunca muda? Aí Deus chega para Josué e fala: Josué, existe um anátema, dentro do arraial existe uma maldição, e essa maldição está impedindo do povo de Israel ir para frente. Essa maldição está impedindo da promessa acontecer na vida de vocês. Porque, irmãos, só faltava na cidade de Ai para o povo receber as suas terras, cada tribo receber a sua promessa. Já estava escrito, Moisés já tinha deixado tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Cada tribo vai receber a sua bênção, cada tribo vai receber a sua promessa, cada tribo vai receber a sua porção. Mas Acã, das tribos de Israel, ele esconde uma capa babilônica dentro da sua tenda. E agora, para Josué tentar achar essa capa, tentar achar esse pecado, tentar achar esse problema, você lembra daquela palavra que as dracmas perdidas? E quando aquela mulher ela tinha 10 dracmas, uma se perdeu. E ela foi procurar dentro de casa a dracma perdida. E essa dracma ela perdeu.
ela precisou procurar, ela ligou primeiramente a luz. E ela começou a varrer a casa. Quando nós perdemos algo dentro da nossa casa, o que é que nós fazemos? Nós procuramos. Nós tiramos sofá, tiramos cama, porque é algo precioso. E quando aquela mulher, ela achou, ela fez uma grande festa, porque a dracma que estava perdida, ela achou. Mas no caso de Acã, ele não confessou, ele não disse que era ele, mas precisou a sujeira e o pecado chegar à tona. Porque Josué, ele foi passando em cada tribo para saber qual a tribo seria o mais perto. Chegou nos pais mais perto, nos pais mais distantes das tribos e caiu em Acã. E porque Acã não disse, pastor, que era ele, será que Deus não teria misericórdia da vida dele? E a Bíblia fala que Acã e toda a sua família foi apedrejada e queimada porque eles pecaram diante do Senhor. Aí, para nós fecharmos, para nós irmos para a nossa casa, eu gostaria que nós refletimos nesta noite. Raabe, que era estrangeira, que estava fora, ela acreditava na promessa do Senhor. Uma mulher que seria destruída, toda a sua casa, toda a sua família, ela recebeu a salvação de Deus, a promessa do Senhor, mas quem estava dentro foi destruído. Quem estava dentro foi destruído. Quem estava dentro estava olhando os tesouros, estava interessado nas coisas, nas maldições. Irmãos, a vida pode ser que seja uma roda gigante. Uma hora a gente está em cima, outra hora você está lá embaixo. Uma hora você está triste, outra hora você está feliz. Uma hora o Senhor está te prosperando, uma hora o Senhor está te abençoando. Uma hora, Deus deixa você passar por uma luta para você aprender, para nós aprendermos com a situação que nós vivemos. Uma hora nós estamos avivados, cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, bispo? Uma hora estamos falando em línguas, outra hora nós estamos cabisbaixo, estamos às vezes tristes, mas nunca podemos esquecer do Deus da promessa. Nunca esqueça do Deus que pode fazer em nossas vidas. Mas nós precisamos, muitas das vezes, retirar algumas coisas que tem dentro de nós. Retirar algumas coisas que tem dentro da nossa casa, que não agrada o Senhor. Será que nós sabemos o que tem dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, que não tem agradado ao Senhor? Porque a palavra do Senhor diz que os olhos de Deus estão vendo todas as coisas. Está vendo toda a tua casa, está vendo toda a minha casa, irmãos. É por isso que Satanás chegou para Deus e falou. É por isso que Deus ele falou para Satanás: tem visto o meu servo Jó, como anda reto aos meus olhos, que se desvia do mal, que faz a vontade, a minha vontade. Aí o diabo chega e fala: também, Senhor, Tu abençoa ele, Tu cerca ele por todos os lados. E Deus chega e fala para Satanás: toca nas coisas dele, mas não tira a vida, e você vai saber quem é Jó. Será que Deus está fazendo com alguns de nós aqui? Está permitindo acontecer algumas lutas ou diversidades para saber quem nós somos? Ou até mesmo Deus está nos abençoando com algo para nos provar quem nós somos? Quer saber quem é o homem, irmãos? Dê poder a ele.
dê liberdade a Ele. O que é que nós devemos fazer? Tudo que o Senhor nos dá, nós devemos devolver para Ele. Devolva para o Senhor. Se Deus está te abençoando financeiramente, devolva para Deus. Devolva as primícias do Senhor. Se Deus está te abençoando na tua casa, na tua família, se curva diante do Senhor e fala: Senhor, graças eu te dou. Senhor, graças eu te dou porque o Senhor tem abençoado a minha casa, tem abençoado a minha família. Porque para terminar, Raabe era mulher estrangeira, pastor Lopes. Ela não tinha direito da promessa, mas através da fé de Raabe, pastor Felipe, ela foi salva, ela foi abençoada, a sua família foi abençoada através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus. Tem um texto que diz que quando Jesus foi curar uma mulher dentro de uma casa, aquela mulher sírio-fenícia, ela chega e diz: Senhor, a minha filha está horrivelmente enferma. Senhor, cura minha filha. E Jesus chega para ela e diz: eu não fui enviado somente a não ser primeiramente a casa de Israel. Não é lícito pegar o pão dos filhos que estão sobre a mesa e lançar sobre os cachorrinhos. E lançar sobre vocês. Porque aquela mulher não era digna também. Mas aquela mulher, ela dá uma resposta a Jesus tão grande, irmãos, tão maravilhosa, tão poderosa, que ela chega e fala: Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do dono. Onde foi que essa mulher ouviu isso? Ela viu que na lei de Moisés abriu-se um leque. Lá no livro de Êxodo, se não me engano, 22, ela, de alguma forma, ela viu alguém comentando a lei de Moisés. Ela estava entendendo que os estrangeiros e os escravos também comiam também das migalhas que caíam dos cestos das colheitas, porque aquelas colheitas que caíam, elas poderiam pegar, elas poderiam recolher na hora do fruto, na hora da colheita. Então aquela mulher entendeu na palavra do Senhor, irmãos, que ela também poderia ter direito, mesmo comendo as migalhas, ela também receberia a bênção de Deus. E a filha daquela mulher foi curada, ela recebeu a promessa. E quando a Bíblia fala que Raabe, ela se casa com Salmo, e Salmo ele foi um dos bisavós de Davi, e pai de Boaz. E Ruth casou-se com Boaz, e Ruth era estrangeira. Ruth não tinha direito da promessa. Então, quando Ruth estava na colheita, ali trabalhando na lavoura como estrangeira, né? Boaz fica sabendo que tinha uma mulher ali e conhece a vida de Ruth e quer conquistar a Ruth. Boaz manda o servo derramar mais alimento no caminho para que Ruth colhesse as migalhas que estavam caindo ali na colheita, porque era direito do estrangeiro, era direito do escravo. E eu quero dizer, meu irmão, nessa noite, nós temos um direito, porque nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais estranhos, nós não somos mais escravos, nós somos filhos da promessa do Senhor. Meu irmão, você é filho da promessa, você tem direito de sentar na mesa, você tem direito do sangue de Jesus sobre a sua vida. Você tem direito do livramento de Deus sobre a tua casa. Você tem direito das promessas do Senhor sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus netos, sobre a tua parentela. É direito seu, porque foi conquistado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. O sinal de Jesus foi o sangue da nova aliança. E o sangue de Jesus está sobre a tua vida, está sobre a minha vida, meu irmão, sobre a tua alma. Esse sangue que ninguém apaga, que o diabo não apaga, esse sangue foi colocado sobre as nossas vidas, através de Jesus, com preço de sangue, com morte, com sacrifício.
com coroa, com espinho, irmãos. Então Jesus, ele colocou em nossas vidas, meu irmão, o sangue dele sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Mas eu te digo nessa noite, meu irmão, é necessário nós tirarmos alguma coisa do nosso lar, é necessário nós tirarmos alguma coisa da nossa casa, aquilo que está nos impedindo de estar na presença do Senhor, aquilo que está nos impedindo de receber a promessa do Senhor, aquilo que está te impedindo, meu irmão, de você receber aquela bênção, dos seus filhos serem abençoados. Nós precisamos tirar o anátema, nós precisamos tirar algumas maldições que às vezes nós colocamos dentro da nossa casa, ou muitas vezes nós arrumamos amizade de pessoas que não são idênticas ao Senhor Jesus, que não falam a linguagem do Senhor. Então, meu irmão, se nós queremos receber as promessas, precisamos tirar os anátemas da nossa casa, precisamos tirar os pecados, precisamos tirar aquilo que está trabalhando a comunhão do Senhor em nossas vidas. E o que é que está nos impedindo dessa comunhão do Senhor em nossas vidas, irmãos? Porque às vezes nós não vencemos, nós não nos prosperamos. Será que já paramos para dizer assim, Deus, onde está o erro? Meu Deus, eu estou errando aonde? O que eu estou fazendo da minha vida? Meu Senhor, por que todas as vezes essa enfermidade? Por que todas as vezes isso, aquilo? E o Senhor está nos mandando nesta noite. Nós devemos confessar. Nós devemos ter um diálogo com o Senhor e dizer, Senhor, eu estou falhando nisso, eu estou falhando naquilo, dentro da minha casa está assim, dentro da minha família está assim. Senhor, eu sou o sacerdote da minha casa. Senhor, eu não estou mais buscando a tua palavra. Senhor, eu não estou mais te honrando. Senhor, eu sou o responsável da minha casa. Senhor, em nome de Jesus, não retira o teu Espírito Santo de mim, Senhor. Senhor, não me deixa ser destruído. Meu Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa, porque eu sou teu sacerdote. Imediatamente vem a graça do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Deus, ele começa a invadir a nossa casa, meu irmão. Deus, ele começa a derramar as bênçãos sobre a nossa casa, porque nós confessamos e nós declaramos que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E se você precisa do Espírito Santo de Deus, você pode levantar as suas mãos e glorificar ao Senhor. Você vai falar, Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu sou perfeito. Senhor, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia na minha vida. Eu preciso que a minha vida seja transformada de dentro para fora. Ah, meu Deus, como eu preciso, irmão. Sabe por quê? Porque Jonas, ele declarou, o erro é meu. Me joga lá no mar. Me joga no mar porque o erro é meu, porque a embarcação está indo a pique. Então eu confesso que eu sou desobediente mesmo. Deus me mandou eu para ir para outro lugar. E eu estou indo para outra situação, pastor Alex. E Jonas, ele confessa o seu erro. E ele manda os homens jogar sobre o mar a ele, para que novamente ele voltasse ao propósito. E Deus, nesta noite, ele está nos dizendo qual o propósito que nós precisamos voltar novamente. Qual é o propósito, irmãos, que nós precisamos voltar novamente? Você pode ficar em pé. Qual é o propósito que eu preciso voltar novamente? Qual é o propósito? Eu parei de fazer, irmãos, propósito de vida todo ano. Porque a gente fica listando as coisas que a gente quer. Mas quando Deus vai listar, pastor Felipe, as coisas que Ele quer, a gente apaga as coisas que Ele quer. E nós listamos as coisas que a gente quer. Porque passamos, até perdemos noite, pelos nossos objetivos. Faltamos culto, saímos, às vezes não temos compromisso com a obra do Senhor. Aí eu falei, Senhor, o projeto de vida que o Senhor quer da minha vida é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse é o propósito de vida. A gente quer que as coisas sejam acrescentadas, mas nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Que
foi abençoado com essa mensagem. Deus é fiel, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Só o Senhor é Deus. Eu gostaria de chamar o louvor aqui rapidinho. Aleluia, Jesus. Como é que está a nossa casa, Deus? Como é que está a nossa família? Eu queria chamar também, por favor, os pastores que estão aqui. Pastor Ailton. Aleluia, Jesus. E o pastor Alex, pastor Dani. Nós vamos fazer um momento de oração, de intercessão. Eu gostaria que alguns 2 ou 3 diáconos estivessem sobre o corredor da igreja, estendendo as mãos, orando e intercedendo. Porque enquanto o louvor está intercedendo, o louvor está cantando, eu pedi os diáconos. Vamos estar as coisas também, estendendo a mão para frente, aqui para os irmãos. Orando, vamos estar em oração. Estende a mão mesmo, nesse corredor aqui, vamos fechar